Olha lá, tanto a sua quanto a minha placa, elas são semelhantes. São iguais não, é um pouco diferente, tá? A minha placa ela não tem uns indutores que o seu tem aqui. No meu caso aqui, a minha placa não tem esses indutores sim, tá? Do seu tem. Mas as configurações são parecidas. Eu verifiquei aqui qual é o MOSFET que tem na minha placa, tá? O MOSFET é esse daqui, ó, esse cara aqui, ó. O MOSFET é esse cara aqui. Então eu observei aqui e verifiquei o código dele, tá? O código desse MOSFET é esse aqui, ó. NCE. Você olha aí no seu, se é esse mesmo número. Você levanta ele, tira o dissipador que você tá com o dissipador. Aí você olha se é esse NCE 6990. Vamos ver quem é esse cara. Ó, a gente já começa a ver aqui, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. 69 volts, a tensão máxima de trabalho. ID, corrente do dreno, 90 amperes. RDS-on, ou seja, a resistência dreno shows dele ligado é igual a 7 miliohms, ou seja, não é nada bom. Quanto menor essa resistência, é melhor para o MOSFET, porque quando ele liga, ele tem essa impedância aqui, ó, e isso não é bom para a gente vai funcionar motor. Aí tem aqui diversas qualidades que ele tem, né, e a aplicação, né, Power Switch Application, né, que tem um poderoso switch de aplicação, né, que tem aqui dizendo, né, fazendo as qualidades dele, mas ele não é tão bom. Aí eu coloquei um aqui, ó, só para poder ver. Aqui é os parâmetros dele: 69 volts, como eu tinha falado, o VGS dele, que é o gatilho do MOSFET, né, a voltagem de gate shows, a diferença dessa voltagem que faz com que ele arme e desarme, né, é 20 volts mais ou menos, né, no máximo, aqui é limite máximo, né, a corrente do dreno é 90, tá vendo? A 100 graus 62, né, amperes. Então a 100 graus ele vai dessa corrente aqui, e aí vai. Mas olha para aqui, a potência dele, o PD dele, ou seja, a potência de dissipação é de 160 watts. 160 watts, né? Agora vamos lá. Se a gente trocar só esse MOSFET aqui, esses 6 MOSFETs, são 6 que tem na placa aqui, são 6 bichinhos desses, tá vendo? Ele que faz o motor funcionar, ele que é responsável. Se a gente trocar ele e colocar 6 desse aqui, ó, IRF 1404, ó como é esse cara, ó a qualidade dele. Esse aqui é original, né, que é da Infineon International Recife. Ó lá, ó. Avançado processo tecnológico, né? Ultra low, ou seja, muito baixa a resistência dele ligado, com resistência dele ligado, né? Aí vem as qualidades, ó. A temperatura que ele trabalha, 175, né? Fast switch, ou seja, o Swift ultra fast, muito rápido, né? Então aqui, ó, VDS, ponto negativo, ele só é 40 volts, ou seja, você vai ter que trabalhar com a tensão do seu motor no máximo em 40 volts, tá? Só esse ponto negativo. Mas olha a resistência dele quando ele liga, a resistência entre dreno e shows, RDS-on, é de apenas 0,004 ohms, ou seja, uma impedância muito baixa. E a corrente que ele nos entrega no dreno é de 202 amperes, né? Então é uma corrente muito maior, né? Então, se a gente trocar só aquele cara lá por esses aqui, a gente já tem uma potência triplicada em relação ao outro MOSFET, né? Olha lá, o ID dele, o VGS dele, que é a voltagem gate shows, é de 10 volts, né? Mas aqui trabalha com uma voltagem um pouco maior, máxima e mínima, em amperes. Se você trabalhar com 10 volts, né,
a 25 graus, ele vai lhe dar 205. Se você trabalhar com 100 graus, ele vai dar 143. Vai cair um pouco, mas é o que você faz? Bota dissipador e ventoinha. Você tem essa corrente aqui. Ou próximo disso, né? Isso é que o fabricante determina que vai ter, né? Mas não é o certo que vai ter. Vamos lá. Olha o que você tem aqui, ó. Power Dissipation, ou seja, o poder de dissipação dele é de 33 ohms. O outro é apenas de 160. Tá entendendo? 160. Então você tem um MOSFET aqui de alta qualidade para você trabalhar. Agora imagine se você pegar esse cara aqui, se você pegar um cara desse aqui e ligar ele em paralelo um com o outro, ou seja, de 2 ele vai valer 1. Isso aqui tudo vai dobrar, não é isso? Isso aqui tudo vai dobrar dele, então a qualidade dele vai dobrar. É esse o meu projeto. Automaticamente você dobrar o MOSFET, transformando ele no MOSFET mais poderoso, entendeu? Colocando ele em paralelo. Aí você já viu a diferença, né? Vamos lá que eu vou dar uma explanada um pouco sobre nossa placa. Aqui é o datasheet dele, está em inglês, né? Mas eu já traduzi para ficar melhor o entendimento e está aqui, né? Placa de drive, né? DC sem escova. Esse JYQD é esse CI que tu tá aí raspado com o maior número de perninhas, é esse JI aí, ó, tá? É ele. A placa leva o nome dele. Agora ele tem uma outra numeraçãozinha que tem que dar uma olhada. No meu aqui não tá raspado não. A tensão operacional do módulo que a gente está trabalhando aí é até 36 volts e a corrente máxima é de 15 amperes. Então se a gente trocar aquele MOSFET lá, a gente vai conseguir transformar essa corrente aqui de 15 em, no mínimo aí vai mudar de 15 para 30 amperes, usando um 1404, um dissipador e uma ventoinha. Tá vendo? Corrente de trabalho contínua, 15 amperes. Aí a regulação de velocidade e a tensão analógica, né? Ele vai variar entre 0 a 5 volts, automaticamente a regulação de velocidade vai se dar através dessa regulação aqui de tensão. Aqui é uma proteção OV e LV, ele está dizendo que tem. Eu não sei que tipo de proteção é essa, mas ainda vou dar uma estudada nesse módulo para ver. Saída de pulso de velocidade, sim. Notas de aplicação. Confirme os parâmetros de tensão do motor, não exceda a faixa da placa do drive como especificado. Esta placa é usada para motor sem escova trifásico. Tá, isso a gente já sabe. Motores sem sensores diretamente, ou seja, não tem sensor no motor diretamente. Porque tem motores BLDC que trabalham com sensores interligados diretamente. Essa placa não se aplica para esse tipo de motor. É isso que está dizendo aqui, né? Aqui, ó, a corrente de trabalho no load, ou seja, não lida, é muito grande. A velocidade não é estável. Tá vendo? A corrente de trabalho não lida é muito grande. A velocidade não é estável e eficiente, ou seja, essa placa tem esse ponto negativo, tá? E o motor ele não pode ser inicializado com carga, ou seja, quando você tem uma carga, esse motor ele não sai da inércia, ou seja, ele não tem torque na saída, entendeu? Ele não consegue partir com torque, então tem que ser feita alguma engenharia para poder driblar isso aqui, porque o motor ele só ganha torque depois que pega a velocidade, né? Então é um ponto negativo para esse drive aqui. A placa do drive é uma placa nua, sem caixa de dissipador de calor. Se a potência do motor baixo, 60 watts, você não precisa de dissipador total. Está dizendo aqui que a gente precisa botar dissipador com motor acima de 100 watts, como é o nosso caso, então a gente tem que botar. Aí dizendo aqui, ó, observe a placa drive não tem proteção de conexão anti-reversa, ou seja, a tensão mais ou menos dele tem que entrar no pino certinho, onde tem mais e GND tensão negativa e o mais tensão positiva, como todos já sabem. Então isso aí você não pode inverter, ou então simplesmente a gente vai lá e solda um diodo e problema resolvido, né?
soldou o diodo lá, certinho, da forma que quer que passe a corrente, e é um abraço. Não tem mais problema de inverter. Se inverter, não passa. A porta de saída de 5 volts da placa do drive proíbe a conexão de dispositivo externo, ou seja, não pode de forma nenhuma instalar dispositivo externo na placa, LEDs, nem qualquer coisa não pode, não. Apenas o potenciômetro e a chave, só, que é para regular a velocidade e a reversão do motor. O sinal da placa do drive é um sinal de saída de pulso de velocidade do motor, que é aquele fio que praticamente a gente nem usa. E a corrente máxima de saída é inferior a 5 mA, ou seja, não suporta nada, né? Então é muito complicado você usar, né? Porque esse sinal aqui, após sair do pulso de velocidade do motor, sinal de 5 volts. Esse fio geralmente a gente não interliga em lugar nenhum. Ele dá um sinal de pulso de 5 volts. Daí, se você quiser fazer alguma engenharia, interligar ele na saída de um transistor que sature com menos do que essa corrente que ele está determinando aqui, que é de 5 miliamperes, né? Um BC qualquer desse da vida aí, pequenininho. Aí você consegue já fazer uma engenharia para ligar alguma coisa, né? Para identificar que o motor está rodando, alguma coisa assim, né? Botar uma lâmpada. Aí do transistor liga no relé que aciona uma lâmpada, alguma coisa assim, né? Ou botar um transistor ou um transistor mais forte, como se fosse um amplificador, né? Um amplificadorzinho classe B. Porta de controle ZF, né? Aqui a porta de controle conecta 5 volts para poder ir para frente e assim 0 para poder fazer a direção reversa, aí vai. O VR é a porta de controle de regulagem linear, que varia de 0,1 a 5 volts. A resistência de entrada é de 20 kΩ, ou seja, o potenciômetro tem que ter esse valor, né? Aí vai embora, né? Aqui tem as pinagens da porta de alimentação do motor, que é GND, DC-, VCC e DC+, né? Não pode trocar isso aqui. Esses dois pinos aqui você não pode inverter. Esse aqui, ó, já era, sem inverter. Já ficou na placa na hora. Aí pronto, a placa é mais ou menos isso. Então, o meu projeto aqui, sim, para aumentar a potência dessa placa é trocar esses MOSFET, né? A princípio, eu não vou usar esse 1404 não. Eu não vou usar ele. Por que eu não vou usar ele? Porque eu projetei uma placa aqui com uns MOSFET que eu comprei mais potentes, né? Mais parrudos. Eu comprei uma cartela desses MOSFET aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Depois eu vou dar uma olhada lá para vocês verem que MOSFET é esse. Peguei esse MOSFET aqui, tá vendo? Ó. Vou dar uma olhada nele aqui. Bora dar uma olhada no datasheet desse MOSFET antes de ir pro Proteus. Esse MOSFET aqui é esse aqui, ó. IRF 3606 P7, ou seja, ele tem 6 perninhas, 7 perninhas. Ele é esse cara aqui, ó, tá vendo? E a tensão é 60 volts. RDS-on dele não é tão legal, mas não é tão alto também, né? O típico dele é 1.5 miliohms, né? A impedância dele ligado. Agora isso aqui dele que é interessante, ó. Tá vendo? Se ele for de silicone, o ID, a corrente dele é até 293, né? Se esse for o pack page dele limited, ele suporta 240. O que eu comprei aqui, ele é de silicone. Não é nem de silicone, eu acho. Depois eu vou dar uma olhada. Agora, interessante aqui a aplicação dele, ó. Olha a aplicação dele, ó. High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS, ou seja, ele tem uma alta eficiência síncrona de retificação, né? Ele é ininterruptible power supply, ou seja, ele é ininterrupto o poder da fonte, ou seja, ele não interrompe, né? Aqui, ó, alto poder,
né, de chaveamento. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Hard Switched em alta frequência circuit, ou seja, ele suporta altas frequências de chaveamento. Então isso é interessante para quando se trabalha com motores dessa forma, que vai chavear muito, né? Eles vão desligar e ligar muitas vezes, né? Então tem esses benefícios aqui, né? E vamos lá ver uma das características dele, porque eu vou usar ele, né? Aqui tem corrente de dreno 293, né, a 25 graus. A 100 graus ele promete 207, né? 207. Então é um MOSFET bom, é um MOSFET maravilhoso, né? Ó, o máximo poder de dissipação dele 375 watts. Tem mais fortes, tem uns aqui bem melhores, mas eu usei esse por ele ser um que eu já comprei também, né? Eu vi ele, gostei da corrente de trabalho, eu achei ele legal para trabalhar. Eu fiz alguma plaquinha aqui dele aqui, agora eu não me lembro aqui, ó. Eu fiz essa placa aqui, que é porque eu estou mostrando essa placa aqui. Meu computador tá lento demais. Esse computador, ele quebrou a tela, todo mundo computador. Pronto, lá, ó. Tá vendo? Olha, preste bem atenção. Eu vou colocar cada MOSFET desse vai ser ligado aqui, ó. Vai ser ligado aqui, certo? É um SMD. Vai ser ligado aqui. O que vai acontecer? Aqui é o gate. Aqui é o gate. Aqui é o source, aqui é o dreno, ou seja, vai ser ligado vários, aqui tem 5, para valer 1. Então no máximo aqui, uma plaquinha dessa aqui, eu tenho, no mínimo, brincando aqui, eu tenho 100 amperes certinho. Aqui vai ser 6 dessa, são 6 dessa, né? Porque aqui eu vou tacar o que aqui, ó? Eu vou tacar o max e o menos, né? Eu vou tacar a tensão negativa e positiva. E aqui no meio, na hora do chaveamento aqui, esses gates vão ser interligados, todos esses de um lado, e todos esses de um lado vai ser interligado em série. Aí o que vai acontecer? Quando um chavear, o outro desliga, né? Então aqui nesse meio eu vou ter tensão positiva na hora do dreno, se tiver chaveado esse daqui, e tensão negativa e assim sucessivamente, né? Quando chavear de um lado, aqui no meio tem uma tensão positiva. Quando chavear pelo outro, aqui a tensão é negativa. Então eu vou ter três centros desse aqui, que vai chavear entre positivo e negativo, né? Esses vai ser no motor, o motor vai ser ligado aqui. Então eu vou projetar essa plaquinha aqui, né? Claro, vou soldar as fiação, aqui vai sair um fio pro positivo, aqui vai sair outro fio pro negativo, aqui vai sair o fio pro motor, né? E os meus MOSFET vão estar todos aqui ligados assim, dessa forma, tá? Interessante, eu gostei muito dessa plaquinha aqui por causa disso. Eu fiz ela no Proteus, só que eu perdi o projeto porque eu desinstalei o Proteus e instalei outra versão aqui, e aí eu acabei perdendo aqui, não sei, eu apaguei algumas coisas e não tem mais aqui. Aí eu botei aqui nessa forma de transparência. Mas eu tenho um desenho dele aqui, eu tenho um G-Code dele aqui para usinar na minha CNC aqui. Já tenho até a placa de fenolite aqui para fazer meu desenho aqui já, entendeu? Para fazer meu desenho aqui. Então, eu devo ter aqui, estou abrindo o FlatCam, é um programa que eu uso para fazer as trilhas. Que o programa lá, ele me dá o desenho lá, mas não me dá o... Olha lá. Ele me dá os desenhos das trilhas, mas não me dá, né? Não sabe qual é a ferramenta que eu vou usar para comer, não sabe as dimensões e tal. E aqui esse programa aqui é justamente para isso. Eu determino aqui, eu clico aqui e determino
as ferramentas que eu vou usar, o diâmetro, tudo, tá em polegada aqui eu mudo, aqui então aqui eu mudo, né, e eu mudo aqui para milímetros, e aí eu vou embora, aí pronto, aí eu boto aqui, ó, 0,4, eu boto 0,2, que eu uso minha fresa aqui eu uso minha fresa de 0,1, a ponta dela aqui, ó, na máquina aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui ó, é uma fresazinha de 1/10 de milímetro. Então eu uso aqui 0,1. Uso aqui 0,1, que é 1/10 de milímetro. E aí vou botando aqui, né? Aí tem um passe, aqui é um passe só que eu boto o passe overlock, eu deixo nessa configuração mesmo e eu vou embora. Eu configuro minha placa assim. Eu vou configurando ela até ficar mais ou menos para ir para outro programa que eu uso lá. Esse programa aqui, ó, o G-Code Sender. É o programa que opera essa máquina aqui, que é o G-Code Sender. É a placa aqui dela aqui funcionando, ela tá até ligada, ó, tá piscando lá, velho. Ela é baseada em Arduino também. Aí pronto, o programa é esse aqui, o programa que opera ela é esse aqui. Eu pego o programa aqui e eu abro aqui, ó lá, as trilhas já tá aqui marcada, tudo certinho, plano de corte. Aí eu clico aqui e ela vai embora.